Olá e bem-vindos. Olha, quem nunca se perguntou se aquele esquecimento aqui e ali é só cansaço ou talvez algo mais sério? E um dado que talvez surpreenda muita gente, as mudanças no cérebro ligadas ao Alzheimer podem começar décadas, viu? Décadas antes de qualquer sintoma aparecer. O Nutrição na Saúde Mental de hoje vai fazer uma análise aprofundada da doença de Alzheimer. A gente vai explorar como a nutrição e o nosso estilo de vida podem ser, assim, aliados fortíssimos para proteger a saúde do cérebro. Tudo com base no que os estudos científicos mais recentes indicam, né? Vamos entender o que é, como ela avança e, principalmente, o que a gente pode fazer a respeito. Exatamente. E o foco aqui vai ser muito nas estratégias que a gente pode adotar, sabe? Tanto para prevenir quanto para manejar a situação, com um destaque bem grande para o papel da alimentação. Não é só o que tirar do prato, mas o que colocar nele de forma inteligente para fortalecer nossas defesas cerebrais. Ok, então vamos começar pelo básico, né? O que exatamente define o Alzheimer? Além, claro, da perda de memória que todo mundo associa. Bom, é uma doença neurodegenerativa progressiva. E, olha, é muito importante frisar, não é uma parte normal de envelhecer. De jeito nenhum. O que acontece é que o cérebro sofre alterações físicas bem específicas. Acumulam-se placas de uma proteína, a beta-amiloide, fora das células nervosas dos neurônios. Ah, como se fosse um entulho? Se emaranhados de outra proteína, a tal. Esse acúmulo todo atrapalha a comunicação entre as células, sabe? E, com o tempo, leva à morte delas e à atrofia, ou seja, o cérebro literalmente encolhe em algumas áreas. E isso afeta primeiro a memória para coisas recentes, mas depois compromete outras funções cognitivas importantes. E essa progressão, ela não acontece de uma hora para outra, certo? Você mencionou essa fase silenciosa antes. Não mesmo, é um processo longo. Tem essa fase pré-clínica, que pode durar anos, talvez décadas, onde as placas e os emaranhados já estão lá, se formando, mas a pessoa não sente nada ou quase nada. Depois pode vir o que chamamos de comprometimento cognitivo leve, o CCL. Aí sim, os lapsos de memória, dificuldade de concentração ficam mais evidentes, mas a pessoa ainda consegue levar a vida de forma independente. Entendi. E, por fim, a demência propriamente dita. Ela avança de moderada para grave, e aí o impacto é bem maior. Na memória, no raciocínio, na linguagem, até no comportamento, né? Pode surgir apatia, agitação, mudanças de humor. Infelizmente, vai piorando com o tempo. A idade, a gente sabe, é o principal fator de risco. Mas e a genética? A gente ouve falar muito do gene APOE4. Sim, a genética tem seu peso. Ter uma cópia dessa variante do gene APOE4 aumenta um pouco o risco. Ter duas cópias herdadas do pai e da mãe aumenta mais ainda. Esse gene está ligado ao transporte de gorduras. E parece que essa variante E4 dificulta um pouco a limpeza dessas placas amiloides no cérebro. Mas olha, isso é super importante. Genética não é destino. Ah, que bom. Sim, porque os fatores de estilo de vida têm um peso enorme. E a grande vantagem é que eles são modificáveis, a gente pode atuar sobre eles. E quais seriam os principais nesse campo do estilo de vida? O que mais pesa? São vários, na verdade. O estresse crônico, por exemplo, sono de má qualidade ou dormir pouco. Sedentarismo nem se fala. E a dieta, claro. Uma alimentação pobre em nutrientes e rica em ultraprocessados, açúcar, gorduras ruins. Tudo isso inflama o corpo e o cérebro junto. Informação. Essa palavra aparece muito, né? Demais, porque ela está na raiz do problema. A saúde cardiovascular também é chave. Hipertensão, diabetes tipo 2 mal controlados são fatores de risco bem estabelecidos. E tem ainda a exposição a poluentes, toxinas ambientais e até a questão da reserva cognitiva. Reserva cognitiva?
O que seria isso? É como se fosse a capacidade do cérebro de resistir aos danos, sabe? Pessoas que mantiveram o cérebro ativo ao longo da vida, estudando, aprendendo coisas novas, tendo uma vida social rica, parecem ter uma reserva maior para lidar com as alterações patológicas quando elas começam. E o que conecta muitos desses fatores que a gente falou é justamente a inflamação crônica de baixo grau e o estresse oxidativo lá no cérebro. O estresse oxidativo é um desequilíbrio químico, sabe? Que gera radicais livres, moléculas que danificam as células. Hum. Some isso à neuroinflamação, que é quando as células de defesa do próprio cérebro, como a microglia e os astrócitos, ficam superativadas e acabam causando mais dano, e também a disfunção das mitocôndrias. As usinas de energia das células, né? Exato. Se as mitocôndrias não funcionam bem, a célula cerebral não tem energia para nada, nem para se reparar. Tudo isso junto cria um ciclo vicioso que acelera a degeneração. E é aí que a nutrição entra com força total, imagino eu. Como a comida pode mexer com esses processos todos? Exatamente. Os estudos científicos mostram, assim, de forma bem consistente, que certos padrões alimentares podem ser muito protetores. A dieta mediterrânea é um bom exemplo, mas tem uma ainda mais específica, a dieta MIND. Mind? Isso, é uma sigla em inglês para uma intervenção que combina a mediterrânea com outra dieta, a DASH, que é para hipertensão. A MIND foca muito em vegetais de folhas verdes escuras, tipo couve, espinafre, frutas vermelhas e roxas, oleaginosas, castanhas, nozes, azeite de oliva extra virgem, peixes ricos em gordura boa. E alguns estudos mostraram que seguir essa dieta pode sim reduzir o risco de Alzheimer e até diminuir a velocidade do declínio cognitivo em quem já tem algum comprometimento. Interessante. E por quê? O que esses alimentos têm de especial? Quais são os nutrientes-chave? Olha, são vários os heróis nessa história. O ômega 3, principalmente o DHA, encontrado em peixes gordos como salmão, sardinha, atum, é fundamental para a estrutura e para a função das membranas dos neurônios, além de ser um potente anti-inflamatório. Ah, o famoso óleo de peixe. Esse mesmo. Aí temos os antioxidantes e os polifenóis. São substâncias que combatem aquele estresse oxidativo que eu falei. Onde achar? Frutas vermelhas e roxas como mirtilo, amora, açaí, vegetais verdes escuros, de novo eles, azeite extra virgem de boa qualidade, chá verde, a cúrcuma, o açafrão da terra. Cúrcuma é ótima, né? Maravilhosa, tem forte ação anti-inflamatória também. Não podemos esquecer das vitaminas do complexo B, especialmente B6, B12 e o folato B9. Elas são cruciais para o metabolismo de energia no cérebro e ajudam a controlar os níveis de homocisteína. Homocisteína? É um aminoácido que, em níveis elevados no sangue, está associado a maior risco de doenças vasculares, inclusive no cérebro e também ao próprio Alzheimer. E, por fim, a colina, super importante para a memória, para a formação de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A gema do ovo é uma fonte excelente, assim como brócolis e carnes magras. E tem uma área mais recente, mas super promissora, que é a conexão intestino-cérebro. Já se sabe que um desequilíbrio nas bactérias do nosso intestino, que a gente chama de disbiose, pode aumentar a inflamação no corpo todo, inclusive no cérebro, e parece estar ligada ao Alzheimer. Então, modular essa microbiota intestinal com a dieta, talvez com alimentos fermentados, fibras pré-bióticas, pode ser uma estratégia futura importante. Nossa, quanta coisa. Então, juntando tudo isso, a mensagem principal é que a gente tem mais controle sobre a saúde do nosso cérebro do que talvez imaginasse, né? Precisamente isso. Não existe ainda uma cura para o Alzheimer, infelizmente. Mas as nossas escolhas de estilo de vida, e aqui a nutrição tem um papel de destaque, podem sim impactar profundamente a saúde cerebral. Adotar uma dieta rica nesses nutrientes protetores, pense em colorido, em comida de verdade. E pobre em alimentos inflamatórios como os ultraprocessados, especialmente se a gente começar cedo, é um investimento poderoso para o nosso futuro cognitivo. Não é uma garantia, claro, mas aumenta muito as nossas chances de envelhecer com o cérebro mais saudável. Isso é fundamental. E, claro, vale sempre reforçar. Essa nossa conversa aqui é informativa. Qualquer pessoa pensando em fazer mudanças significativas na dieta ou no estilo de vida, principalmente se já tiver alguma condição de saúde, deve sempre conversar com um profissional, né? Um médico ou um nutricionista, para ter uma orientação personalizada, adequada para cada caso. E para quem nos acompanha, alguém aí já percebeu alguma melhora na clareza mental, na memória, depois de mudar a alimentação?
Ou tem alguma experiência para compartilhar sobre esse tema? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber. Bom, esperamos que essa exploração detalhada tenha sido útil e esclarecedora. As referências dos estudos que a gente mencionou estão aqui na descrição. Se essa análise foi proveitosa, por favor, deixe o seu like, compartilhe com quem possa se interessar e clique no sininho para não perder os próximos conteúdos do Nutrição na Saúde Mental. E fica aqui uma reflexão final para todo mundo. Sabendo que o Alzheimer pode ficar escondido, se desenvolvendo silenciosamente por tantos e tantos anos, será que a gente está começando a cuidar da saúde do nosso cérebro com a antecedência que ela realmente merece e precisa? Fica a pergunta no ar. Até a próxima!